Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto é a origem dos craniata e dos vertebrata. Se você tem dificuldade de entender a diferença entre esses dois grupos, assista esse vídeo até o final. Vem aprender bio comigo? Os vertebrados e os urocordados, então, são considerados grupos irmãos, e eles fazem parte de um grupo maior chamado cordata. Cordata, por sua vez, como você já sabe, faz parte de um grupo chamado Deuterostome. Como já falado anteriormente, é muito provável que a origem dos vertebrados está relacionada a um processo de pedomorfose, um processo evolutivo no qual indivíduos ainda bastante juvenis adquirem a capacidade de se reproduzir, e isso bloqueia o desenvolvimento desses organismos. Assim, os organismos permanecem com características larvais, mas já são considerados adultos. Então a hipótese mais aceita atualmente é que um ancestral dos vertebrados era um organismo pedomórfico, ou seja, um organismo muito parecido com uma larva de urocordata que manteve as características de larva mesmo na fase adulta. Então, para a gente poder começar a conversar sobre esse grupo, a gente precisa primeiro diferenciar dois termos bastante conhecidos: craniata e vertebrata. Observem aí na filogenia. Craniata é um grupo mais abrangente, ele vai incluir mais grupos do que os vertebrados. Assim, nós dizemos que todo vertebrata é um craniata, mas nem todo craniata é um vertebrata. Vamos ver ali. Os Myxine incluem as feiticeiras. Elas são consideradas craniata, mas elas não são consideradas vertebrados. A gente já vai ver daqui a pouco o porquê. Por outro lado, todos esses demais grupos aí abaixo de feiticeiras, então as lampreias, os condrictes e todos os demais, são considerados vertebrados e por isso também estão incluídos dentro do grupo craniata. Mas vamos ver a diferença entre esses dois grupos. O grupo craniata é um grupo mais abrangente, que tem como principal característica, como o próprio nome diz, a presença de crânio. Por outro lado, como a gente consegue ver aí na filogenia, o grupo vertebrata é um grupo mais restrito, que tem como principal característica a presença de vértebras, como o próprio nome também diz. Então, os três grupos presentes aí, os myxiniformes, que são as feiticeiras, os petromizontiformes, que são as lampreias, e os gnatostomados, que são todos os demais vertebrados que apresentam maxilas, como por exemplo os condrictes, que estão representados aí por esse tubarão, são todos considerados organismos craniata, porque se a gente olhar nessa imagem aí abaixo, todos eles apresentam um crânio, que está representado na figura por essas partes cor-de-rosas, meio arroxeadas. Por outro lado, nem todos eles são considerados vertebrados. Quando a gente olha aí na filogenia, a gente consegue ver que apenas os petromizontiformes e os gnatostomados são considerados dentro do grupo vertebrata, porque eles apresentam vértebras, como a gente consegue ver aí nessa imagem, diferente da condição encontrada em feiticeiras, que não apresentam vértebras. Por isso, as feiticeiras são consideradas craniata, mas não estão dentro do grupo dos vertebrados. Em comparação, todos esses organismos são considerados craniados, porque todos eles apresentam crânio. Daqui para frente nessa aula, então, eu vou me referir sempre ao grupo dos vertebrata, que é o grupo que inclui petromizontiformes e os gnatostomados. Vamos começar falando sobre as principais características dos vertebrados. Vale lembrar que os vertebrados estão dentro do grupo dos cordados, como eu acabei de falar. Por isso, esses organismos apresentam as sinapomorfias dos cordados. Relembrando, essas sinapomorfias são a presença de notocorda, turbo nervoso dorsal oco, fendas e bolsas faríngeas, endóstilo e cauda pós-anal. Se você quer saber um pouco mais sobre os cordados, você pode assistir o vídeo que eu indico aqui acima. Apesar dessas características serem consideradas sinapomorfias dos cordados, elas podem estar presentes apenas em uma fase da vida dos vertebrados, por exemplo, apenas durante o desenvolvimento embrionário. Uma das principais características dos vertebrados é, sem dúvida, a presença de um endoesqueleto que pode ser de cartilagem ou ósseo. Esse endoesqueleto é formado por duas porções,
uma coluna vertebral, formada pelas vértebras, e também por um esqueleto na cabeça, já que esses organismos são craneados. Esse esqueleto da cabeça é formado por um crânio e por um esqueleto faríngeo, que a gente pode ver aqui nessa imagem do esqueleto do tubarão. Esse endoesqueleto dos vertebrados proporcionou a esse grupo ao longo de sua história evolutiva um grande aumento corporal. Vamos ver essa imagem. Aqui a gente tem imagens dos maiores organismos que já viveram ou ainda vivem no nosso planeta. Perceba que, com raras exceções de alguns invertebrados, a maioria deles estão dentro do grupo dos vertebrata. Essa condição de tamanhos corporais grandes tem a ver com o endoesqueleto desses animais, uma vez que ele é responsável por dar sustentação a esses grandes corpos. Além disso, os vertebrados também apresentam um exoesqueleto, que é desenvolvido a partir da pele. Esse exoesqueleto pode estar presente na forma de diversos anexos, como por exemplo pelos, penas e escamas, que a gente pode ver nesses organismos aí abaixo. Os vertebrados estão dentro do grupo dos cordados, como a gente já acabou de falar. Mas, no caso dos vertebrados, a notocorda é substituída pelos centros vertebrais. Esses centros vertebrais ainda contam com projeções dorsais, que podem ser vistas aí nessa imagem ao lado. Essas projeções das vértebras têm uma função muito importante nesse grupo. Elas aumentam a área para inserção de musculatura. A possibilidade de inserção de musculatura na notocorda já era uma condição bastante relevante no caso lá dos cefalocordados. A gente já tinha conversado sobre isso quando a gente falou na nossa aula sobre os anfioxos. Mas, no caso dos vertebrados, essas projeções a partir das vértebras aumentam ainda a capacidade de inserção muscular, ou seja, permitem a inserção de mais volume de musculatura, o que aumenta, portanto, a eficiência de locomoção. Além disso, a musculatura nos vertebrados também é bastante diferente. Os músculos nesses organismos são formados por miômeros em forma de W. Esse formato atribui a esses organismos um maior controle muscular. E é diferente lá dos primeiros cordados, que a gente viu na nossa aula sobre os anfioxos também. A gente viu naquela aula que os anfioxos têm os miômeros em forma de V. Eles já são considerados mais eficientes do que os grupos não cordados, mas os miômeros em forma de W são ainda mais eficientes do que os miômeros em forma de V. Esse endoesqueleto característico dos vertebrados, mais os miômeros em forma de W, aumentaram e muito o tamanho e a mobilidade desses organismos. E tudo isso teve uma grande interferência no hábito de vida desses animais, uma vez que essas características proporcionaram maior sucesso na captura de alimento e também na fuga de predadores. Essas modificações esqueléticas e musculares, portanto, acabaram causando ao longo do tempo evolutivo um aumento corporal e maior mobilidade dos vertebrados. E isso tem uma relação direta com a grande diversificação desse grupo. Mas, obviamente, que os vertebrados não passaram a ser animais grandes do nada. Isso levou bastante tempo. Aqui a gente tem uma imagem comparando o primeiro vertebrado registrado e conhecido, Milocomingia, com o tamanho de um ser humano. Observem que esse organismo era comparativamente muito pequeno a um ser humano, que nem é considerado um vertebrado tão grande assim. Assim, o aumento corporal nos vertebrados ocorreu de forma gradual ao longo da história evolutiva. Isso porque o aumento corporal e também o aumento da mobilidade requerem um aumento da taxa metabólica. E esse aumento da taxa metabólica depende de modificações dos sistemas para suprir as necessidades metabólicas. Essa modificação nos sistemas corporais também acaba influenciando na taxa metabólica, o que acaba também alterando a locomoção e o tamanho corporal. Ou seja, essas três coisas estão completamente ligadas umas com as outras. E a evolução dos vertebrados está relacionada a processos que foram ocorrendo envolvendo esses três fatores. Como a gente disse, ao longo do tempo, os vertebrados aumentaram em muito a sua taxa metabólica. E uma das características que proporcionou esse aumento certamente foi o surgimento e a seleção de uma faringe muscular. O movimento das faringes até então nos primeiros cordados era realizado apenas por cílios.
como a gente já viu nas aulas sobre a biologia dos urocordados e dos cefalocordados. Nos vertebrados, essa faringe passa a ser muscular, o que atribui uma maior eficiência de bombeamento. Além disso, naqueles grupos, nos urocordados e cefalocordados, a faringe servia para alimentação por meio de filtração. No grupo dos vertebrados, entretanto, ela passa a desempenhar uma função completamente diferente. Nos vertebrados, a faringe está relacionada a trocas gasosas, uma vez que é nessa estrutura que surgem as brânquias. É importante também lembrar que uma maior taxa metabólica também está ligada a uma maior demanda energética, e isso requeriu ao longo do tempo que ocorressem modificações na alimentação dos vertebrados. Se a gente observar então essa imagem, a gente tem o sistema digestório dos diferentes vertebrados. Aqui nessa imagem, a gente tem o trato digestivo de vários vertebrados. Ali a gente tem de uma lampreia, de um tubarão, de um lagarto, de uma ave e de uma vaca. Observe que em todos esses casos, o trato digestivo é completo, ou seja, se inicia na boca e termina no ânus. Observe que ao longo do tempo evolutivo, foram sendo selecionadas diversas características que culminaram em uma maior especialização do sistema digestório. Isso fez com que os vertebrados pudessem diversificar a sua dieta e ainda aumentar o seu aproveitamento energético. Podemos dizer que a partir dos primeiros cordados, que eram filtradores, o que permaneceu no grupo dos urocordados e cefalocordados até os dias atuais, os vertebrados puderam sair dessa condição de filtrador e atingir uma condição bastante diferente, que é a condição de predador. Esses organismos, então, passaram a diversificar os seus hábitos alimentares, o que fez com que eles tivessem um grande sucesso evolutivo. Essa mudança de hábito de filtrador para predador trouxe consigo a necessidade de percepção ambiental. E isso fez com que acontecesse a seleção de um sistema nervoso e órgãos sensoriais muito complexos, bem diferente do que a gente encontra nos primeiros cordados. A primeira dessas características é que a extremidade anterior do tubo nervoso dorsal dos vertebrados sofreu uma dilatação, originando um cérebro, um encéfalo, que no caso dos vertebrados é um encéfalo tripartido, porque apresenta 3 partes diferentes. Essas 3 partes são o prosencéfalo, que está associado ao olfato, o mesencéfalo, que está associado à visão, e um rombencéfalo, que está relacionado ao equilíbrio e detecção de vibrações, condição bastante importante para os organismos aquáticos, uma vez que a origem dos vertebrados ocorreu nesse ambiente. Nem preciso dizer que, assim como o sistema digestório sofreu diversas especializações ao longo do tempo evolutivo, a mesma coisa aconteceu aqui com o sistema nervoso. Então a gente consegue observar ali o sistema nervoso de uma lampreia. Observem quantas especializações ocorreram nos diferentes grupos de vertebrados. Tudo isso trouxe aos vertebrados diferentes habilidades e percepção ambiental, o que permitiu com que eles se diversificassem muito. Além do cérebro em si, é condição também dos vertebrados a presença de órgãos sensoriais bastante especializados, como é o caso de olhos pares com cristalino e retina, mecanorreceptores como o ouvido, que permitem a percepção de equilíbrio e som, quimiorreceptores de paladar e órgãos olfatórios sensíveis, além também de receptores da linha lateral nos primeiros vertebrados que eram aquáticos. Todas essas características relacionadas ao encéfalo e aos órgãos sensoriais têm origem em uma estrutura embrionária chamada crista neural. A crista neural forma a maior parte do crânio, do esqueleto faríngeo, da dentina, alguns nervos, gânglios e até as células de Schwann, que estão associadas aos neurônios. A gente consegue observar a crista neural aí nessas imagens ao lado. Ela está associada a uma outra estrutura um pouquinho maior chamada placa neural, que vai originar a notocorda. Mas as células da crista neural acabam migrando para outras partes do embrião e originando essas outras estruturas. Associado ainda a isso, existem também os placódios ectodérmicos, que também estão relacionados à formação de estruturas sensoriais, como é o caso do epitélio olfatório, do cristalino do olho, gânglios, alguns nervos cranianos e os mecanorreceptores da linha lateral. Ainda, alguns outros sistemas são bastante modificados nos vertebrados.
É o caso do sistema circulatório, que apresenta um coração ventral com câmaras, e o sangue apresenta eritrócitos e hemoglobina, e passa a conduzir também, então, gases da respiração. Além disso, o sistema excretor apresenta rins glomerulares pares, que são providos de dutos, que conduzem então as excretas nitrogenadas para serem eliminadas. E por fim, eles apresentam um sistema endócrino, que é composto por glândulas sem dutos espalhados ao longo de todo o corpo. Percebam que eu expus aqui para vocês diversas características que colocam os vertebrados como bastante diferentes dos primeiros cordados, que eram os cefalocordados e os urocordados. Mas como é que tudo isso aconteceu? Por que esses organismos apresentam tantas novidades evolutivas? A hipótese mais aceita atualmente é que essas novidades evolutivas provavelmente estão relacionadas aos genes homeobox, ou também chamados de genes ROX. Esses genes são genes homeóticos que controlam o plano corporal no desenvolvimento embrionário. Então observem aqui, a gente tem aí uma drosófila, que é um modelo de estudo genético. A gente consegue observar que essa drosófila está pintada com algumas cores diferentes. Essas cores têm correspondência com alguns genes que estão listados ali abaixo. Observem que esses são genes homeobox. Esses genes estão alinhados no cromossomo em uma ordem parecida com a ordem da segmentação do corpo. Então percebam aí, ali naquela região que está verdinha, os genes que estão ativos naquelas células da região anterior daquela drosófila são aqueles genes ali que estão verdinhos. Ali naquela região, por exemplo, do abdômen que está em rosa escuro, os genes ativos são aqueles ali que estão em rosa escuro também. Assim, ao longo do desenvolvimento embrionário, o que acontece é que esses organismos têm em diferentes partes do embrião diferentes genes ativados, diferentes genes se expressando. Isso tem a ver com a regulação gênica desses organismos. O fato é que esses genes são importantíssimos para o desenvolvimento do embrião, porque basicamente são eles que vão determinar qual parte do corpo vai se desenvolver em cada lugar. Olha só os experimentos realizados com os genes ROX. Aqui ao lado a gente tem algumas anomalias. Naquela primeira imagem ali da cabeça da drosófila, temos uma drosófila normal. E do outro lado temos uma drosófila na qual foi ativado o gene que origina as pernas na região anterior da cabeça. Então, ao invés de desenvolver uma antena, esse organismo acabou desenvolvendo uma perna no lugar. Isso aconteceu também aí ao lado. Esse organismo desenvolveu um par de asas a mais, porque nesse segmento do corpo estavam ativados os genes relacionados ao desenvolvimento de asas. Percebam então que os genes ROX são muito importantes para o desenvolvimento do embrião. E exatamente por isso, eles são genes extremamente conservados. Mutações nesses genes podem fazer com que o organismo tenha o desenvolvimento completamente prejudicado e muitas vezes nem sobreviva. Mas o que isso tem a ver com a origem e diversificação dos vertebrados? Olha só, fizeram um levantamento para saber como eram os genes ROX lá nos cordados. Percebam que ali embaixo a gente tem um anfioxo, e os anfioxos têm uma cópia dos genes ROX, mas as lampreias, que configuram-se como um grupo basal dentro de vertebrata, apresentam duas cópias dos genes ROX. Assim, a origem dos vertebrados está associada a uma duplicação dos genes ROX. Essa duplicação, que acabou originando então duas cópias dos genes ROX, fez com que a pressão seletiva sobre esses genes diminuísse bastante, uma vez que mutações em uma das cópias poderiam ser suprimidas pela outra cópia que estaria normal. Assim, pela primeira vez ali na história evolutiva, os genes ROX poderiam ser modificados sem trazer grandes consequências para os organismos. Isso provavelmente está associado ao surgimento de características mais complexas, como a gente acabou vendo aqui nos vertebrados, e necessariamente culminou na origem desse grupo. Você já deve estar percebendo aí que existe também um grupo de vertebrados que apresenta mais genes ROX ainda. A gente vai ver isso nas próximas aulas, mas sim, os genes ROX se duplicaram novamente na história evolutiva dos vertebrados e deram origem a um outro grupo bastante diferente. E quando que provavelmente aconteceu isso?
Obviamente, não tem como datar precisamente, mas a gente pode, a partir de registros fósseis, tentar verificar mais ou menos a época em que os primeiros vertebrados se originaram. Como eu já falei, o vertebrado mais antigo conhecido é o Milocummingia, que data de 530 milhões de anos atrás, período cambriano. Pelo registro fóssil, é possível dizer que esse organismo já apresentava um coração, olhos pares, ouvido e vértebras rudimentares. Além disso, também é possível visualizar ali miótomos em forma de W. Todas essas características são características de vertebrados. Por isso, esse é considerado o registro fóssil mais antigo para esse grupo. Essa linhagem, que é representada por Milocummingia, provavelmente foi extinta, não tendo nenhum representante atual desse grupo. Acabamos de conhecer a origem dos vertebrados. Vimos que ela está associada a um aumento do tamanho do corpo, um aumento da taxa metabólica, da mobilidade e do hábito de vida. E como tudo isso está relacionado a uma mutação de duplicação dos genes ROX. Logo mais, a gente vai ver um pouquinho sobre grupos que estão dentro do grupo dos vertebrados. Então, não perca as próximas aulas dessa playlist. Até mais!